prazer estar aqui com vocês essa manhã, que prazer ter todos vocês aqui conosco. Realmente é um privilégio. Prometo que hoje não vou falar nada sobre essas coisas de assuntos pesados, como foi da última vez. Hoje prometo ser uma reflexão mais leve. Só que antes de nós começarmos, eu queria orar com você, pedir a bênção de Deus sobre nós, enquanto nós meditamos na palavra do Senhor essa manhã. Baixe sua cabeça. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe e pedir que o Senhor ilumine o nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra, para que possamos, mais do que compreender, aplicá-la, e que assim possamos mudar a nossa vida, para que possamos conformar o nosso andar e o nosso caminhar à medida de Cristo. Nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos por esse tempo, pela liberdade que temos de estudar e olhar para a Tua palavra. E nós queremos pedir a Tua bênção nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós estamos estudando aqui na Comunidade Batista em Moema, durante esse mês, as 5 solas, ou as 5 ideias que reformaram o mundo. Esse é o nosso tema, e já falamos sobre, no primeiro encontro com o pastor Paulo Moreira, sobre sola escritura, que é somente as escrituras. Domingo passado, o pastor Jonas Madureira falou sobre a segunda sola, sola gratia, ou somente a graça. E hoje, então, nós temos diante de nós o tema sola fide, somente a fé. E esse tema, ele é interessante, ele acaba entrando no meio dessa discussão, porque ele é um tema central do cristianismo. É um tema central da fé cristã. Quando nós falamos de sola fide, normalmente nós entendemos como somente a fé. Esse é o brado da reforma que nos diz que o indivíduo ele encontra a graça de Deus e a justificação e a salvação somente por meio da fé. Se você conhecer um pouquinho a história da reforma, você vai descobrir que em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero ele começou o movimento da reforma, afixando as 95 teses que ele tinha escrito contra a Igreja Católica, ou contra o pensamento da Igreja Católica, ali na Catedral de Wittenberg, que era mais ou menos as portas das igrejas ali naquele período, funcionavam meio que como assim o diário oficial do lugar ali, da região. E então aquelas teses, aquele pensamento que Lutero desenvolveu e começou ali, ele então se desdobrou, e nós conhecemos então esse movimento como o chamado movimento da reforma. E o sola fide, ele então é o terceiro brado destes 5 brados que modificaram a maneira que a igreja reflete o evangelho. E quando nós falamos, então, como disse, que esse brado de sola fide, ele está dizendo, olha, é somente pela fé. Mas somente pela fé o quê? Somente pela fé que nós encontramos a justificação em Cristo Jesus. É somente pela fé que nós vamos ser indivíduos agraciados por Deus, vamos encontrar a salvação. Não é porque você recicla lixo, não é porque você é bonzinho, não é porque você não trai a sua esposa, não é porque você faz coisas boas. É somente pela fé. Esse é um tema central das Escrituras. E o nosso ponto de partida, então, essa manhã, que quero refletir com você, é o texto clássico, conhecidíssimo, que é o texto de Romanos capítulo 5, versículo 1. Eu queria convidar você para olhar lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, que você vai ver Paulo falando isso para nós. Paulo explicando isso, mostrando isso para nós nas Escrituras. Então, abra em Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse texto é evidente, ele deixa evidente então para nós isso que nós estamos falando, a sola fide, somente pela fé. Somente pela fé nós somos justificados. E quando nós olhamos para esse versículo, nós precisamos entender 2 coisas, o que é justificar e o que é ter paz com Deus. E a justificação,
quando nós estudamos as Escrituras, nós entendemos que a declaração que Deus dá àquele indivíduo que tem fé, declarando ele justo. Naquele momento da fé, Deus, ele imputa sobre nós os méritos de Cristo. Então, a partir daquele momento, Deus não mais me vê com os olhos da condenação, mas ele me vê como ele vê o seu filho. No momento em que tenho fé, eu sou justificado. Tá rolando aqui um probleminha técnico. Nesse momento, então, que o indivíduo ele tem fé em Cristo, Deus então imputa sobre ele a justiça de Cristo, e a partir de então esse indivíduo, ele tem paz com Deus. E o cenário aqui que Paulo está pintando para nós em Romanos capítulo 5, versículo 1, é o cenário bélico. Antes nós estávamos debaixo da ira, nós estávamos em guerra com Deus. Deus era nosso inimigo. Mas depois da fé e da justificação, então nós encontramos a paz. E pensando nesse cenário bélico, pensando nesse contexto de guerra, pensando nessa ideia de paz e justificação, e a fé tornando aquilo que era ira, tornando aquilo que era uma guerra, um cenário de inimigos, a fé então traz a paz. E pensando nisso, eu quero propor para você então essa manhã, de que a fé, ela é o elemento que nós tratamos como a rendição da humanidade. A fé como rendição da humanidade. E normalmente quando a gente pensa a respeito de rendição, a gente tem uma visão negativa. Porque a gente vê a rendição normalmente como a resposta que nós damos à violência, a resposta que nós damos ao abuso, a resposta que nós damos ao bandido que vem nos assaltar, a resposta que nós damos diante daquilo que nos traz o mal. Eu lembro alguns anos atrás, quando eu sofri um sequestro relâmpago. Eu estava saindo da casa de um amigo à noite em Santo André e fui, era tarde, assim, 11 e pouco da noite, e aí parei num farol ali perto da Avenida do Estado. O pessoal conhece aquela região ali, sabe como é que é, um lugar ali que não é muito fácil. Então estava atravessando ali, cruzando a Avenida Industrial, do Estado, e então um bandido bateu com a arma no vidro do carro. E aí ele falou, abre o carro. Aí eu destravei o carro, entrou um rapaz atrás, ele deu a volta, entrou do lado, e aí ele falou, vamos dar uma volta, playboy. Mais do que o prejuízo financeiro, mais do que aquele som que eu tinha comprado para o meu carro, que se foi com tanto esmero, tinha trabalhado e comprei um som, coloquei o som lá no carro, lindo, bonitinho e tal, gostava do meu som para chuchu, que foi embora ele pegou uma chave de fenda, enfiou no som lá, arrancou o som como se ele nunca tivesse existido ali. E mais do que o prejuízo financeiro, aquilo que mais me deixava indignado era esse sentimento, esse sentimento de abuso, esse sentimento de você estar diante de uma situação em que você não pode fazer nada. Você está rendido. O sentimento de alguém que diante da invasão, diante da violência, diante do abuso, não tem uma resposta. A resposta é render-se. Não é disso que eu estou falando essa manhã. Eu estou falando de rendição do ponto de vista positivo. Rendição como a entrega. Rendição como o ceder. Rendição como o baixar a guarda e apaziguar. Então, pensando nisso, eu quero ver com você, quero propor para você, e vai aparecer aqui no quadro para você, que fé é o dom que Deus coloca em nosso coração. É Deus que nos dá, é uma dádiva, é um presente que Deus coloca no nosso coração, a fim de que, rendidos pelo seu amor, rendidos pela sua graça, nós sejamos capazes de responder e receber ao seu amor invencível, a sua graça irresistível. Então a fé é o dom que Deus nos dá para que, uma vez rendidos, uma vez de guardas baixas, lembra, nós estávamos em guerra, agora nós estamos em paz. E isso acontece porque Deus ele faz com que nós baixemos as nossas guardas. Isso acontece porque nós cedemos. E a fé
é o que me possibilita responder de maneira positiva o amor e a graça de Jesus. Então eu quero trabalhar esse conceito com você essa manhã. Eu quero pensar nesses termos com você essa manhã. Porque normalmente a gente pensa que fé é uma coisa mística, a fé é uma coisa que, e nesses dias de teologia da prosperidade, se você tiver fé, você vai ser rico. Se você tiver fé, você não vai ficar doente. E a teologia da prosperidade reduz a obra de Cristo a um pouco de trabalho e ácido ascórbico. Você não vai ficar doente e você vai ser rico. Jesus morreu na cruz para você não ficar doente e ser rico. Então, se você tiver fé em Jesus, você vai ser rico e não vai ficar doente. Não é isso. Então, quando nós pensamos na fé como aquilo que Deus nos concede para que possamos responder ao seu amor, para que possamos baixar as guardas, tem um fabuloso livro de C.S. Lewis, e como diz o pastor Jonas Madureira, um livro que você não pode passar desta vida para outra sem lê-lo. Nesse livro chamado Surpreendido pela Alegria, C.S. Lewis ele diz uma coisa interessantíssima. Ele diz o seguinte, o leitor, ele está narrando o seu momento de conversão, o momento em que ele se converteu. E ele diz assim, o leitor precisa imaginar-me sozinho naquele quarto em Magdalene, noite após noite, sentindo a aproximação firme e implacável dele. Aquele que com tanta determinação eu não desejava encontrar. Aquilo que eu temia tanto pairava afinal sobre mim. Cedi, enfim, admitindo que Deus era Deus, e ajoelhei-me e orei. Talvez naquela noite o mais deprimido e relutante converso de toda a Inglaterra. Quando eu tenho fé, eu cedo. Quando eu tenho fé, eu admito que Deus é Deus. E se você conhece um pouquinho a história de C.S. Lewis, você vai descobrir que C.S. Lewis ele era um dos ateus mais críticos do cristianismo, mais críticos da fé, aquele indivíduo que não admitia como era possível alguém tomar para si a filosofia cristã e o modo de vida cristã e a fé cristã. E é interessante quando você vai lendo esse livro, ele usa a figura de um jogo de xadrez. E aqui é o capítulo do checkmate. Aqui é o capítulo em que Deus dá um checkmate e fala, eu vou vencer essa batalha de maneira graciosa. E Deus então ele concede fé. E C.S. Lewis baixa as guardas. C.S. Lewis vai para o contexto da paz. Eu não estou mais virado para Deus e em guerra. A partir de agora, a paz. E meus queridos, é importante a gente salientar isso e colocar isso de maneira bem evidente para todos nós, porque talvez esse seja o sentimento que talvez mais nos afete quando nós não conhecemos a graça do Senhor Jesus Cristo. Várias vezes eu ouço pessoas, antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo, antes de conhecer a fé, tendo aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de que sabe que está debaixo da ira e não sabe o que vai fazer e não sabe o que vai acontecer consigo. Esse era o sentimento de Martinho Lutero, que era um indivíduo do ponto de vista moral perfeito, que era um indivíduo que do ponto de vista da visão humana, de como as pessoas olhavam para Lutero, Lutero era um monge que ele era acima de qualquer suspeita, irrepreensível na sua prática, mas ainda assim ele tinha aquele senso de que ele estava debaixo da ira, havia uma guerra. A fé é o momento em que a guerra, o tratado de paz é declarado, é assinado. Então, uma vez nós temos fé, somos justificados, e a justificação produz paz com Deus. E quando nós pensamos no contexto na fé, nós entendemos, especialmente dentro da teologia, que a fé ela toca o homem como um todo. A fé ela é um elemento que faz com que o homem ele responda
com todo o seu ser, é uma atividade de todo o ser humano. E dentro da teologia a gente fala que a fé ela tem três elementos. Ela tem um elemento intelectual ou um elemento racional, ela tem um elemento emocional e ela tem um elemento volitivo, que diz respeito à volição, à vontade humana. E é interessante que um teólogo chamado Louis Berkhoff, ele é um teólogo holandês radicado nos Estados Unidos, ele fala e ele apresenta a fé nesses termos. E ele diz o seguinte, ele diz assim, quando falamos dos elementos da fé, não podemos perder de vista o fato de que a fé é uma atividade do homem como um todo. Portanto, a fim de obtermos uma concepção correta de fé, é necessário distinguir entre os seus vários elementos que são um elemento intelectual, um elemento emocional e um elemento volicional. O homem, quando ele tem fé, a fé é uma atividade do homem inteiro, não é somente a sua razão, não é somente a sua emoção e não é somente a sua volição separadas. Uma separada da outra. A fé, ela toca o homem como um todo. E é importante, de novo, nós falarmos isso, porque normalmente a gente entende que às vezes a gente chega lá no louvor na igreja, aí a espinha arrepiou, tocou a emoção, e a gente acha que foi um evento da fé. Ou a gente tem uma declaração de fé perfeita, e aí a gente acha que simplesmente aquela concepção perfeita de fé, ela vai ser suficiente, sendo que o meu coração não responde a essa minha razão. Ou então, às vezes, a gente acha que a nossa vontade, o fazer, a ter aquela profunda disposição íntima do coração, da alma, de querer fazer algo, movido, isso é fé. Não, a fé é algo que engloba o homem como um todo, que toca a sua razão, toca o seu coração e toca a sua vontade. E eu vou explicar isso para você melhor, então, como é que isso funciona. Então nós temos o primeiro elemento intelectual, o elemento que dentro da teologia a gente chama de notitia. E essa expressão latina, quando traduzida para o português, ela traz a ideia ela é traduzida como conhecimento ou como noção. Ou seja, é quando a nossa mente abraça uma verdade. Esse é o primeiro elemento da fé. É quando a mente humana reconhece e abraça a verdade do Evangelho. Quando a mente humana reconhece, encontra a verdade e entende, encontra o Evangelho e entende aquilo como verdade. Se você olhar lá em Hebreus 11, capítulo 3, nós temos um exemplo de como isso se processa. Nós temos lá que diz assim, pela fé entendemos. Olha o aspecto intelectual. Então esse negócio de fé que só arrepia, fé que só vou lá para o louvorzão e levanto a mão e faço isso e faço aquilo, só isso não é fé. Porque a fé nos leva a um entendimento. A fé nos leva a uma concepção racional. Fé me faz pensar. Fé não é burrice. Fé é a razão funcionando. Segundo elemento é o elemento emocional. Dentro da teologia a gente fala do elemento do assensus, que é traduzido, outra expressão latina que traduzida para o português, ela quer dizer o acordo do meu espírito com as minhas percepções, é a harmonia dos meus sentimentos. Ou seja, quando não somente nós reconhecemos aquilo como verdade, mas o nosso coração se apega àquela verdade. Quando nós temos um compromisso do coração, então, com aquela verdade. Nós temos, então, um compromisso da nossa alma, do nosso ser interior com aquilo que está diante de nós. Então, crer em Jesus Cristo não é somente crer num evento histórico e falar assim, Jesus viveu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, ponto. Não, precisa haver uma entrega, um compromisso dos meus sentimentos, do meu homem interior com aquilo. Precisa haver harmonia dos meus sentimentos. Lá em Romanos 10 diz assim, pois com o coração se crê para a justiça. Com o coração se crê para a justiça. Razão, emoção
E finalmente nós chegamos no elemento volicional. O elemento volicional é aquilo que nós dentro da teologia chamamos de fidúcia, que é a convicção, que é a confiança, é a boa fé, é a pontualidade no cumprimento do dever. Essas são as traduções possíveis para a expressão latina. E aqui nós temos a ideia de que é o que nos dá a confiança plena e então orienta a nossa condução de vida e orienta a nossa alma. O elemento volicional da fé, ela nos propulsiona. Não fica só na razão, não fica só no sentimento, no choro, na lágrima, ou na alegria, ou no arrepiar da espinha. A fé como volição, a fé tocando a volição humana, ela nos propulsiona, nos dá uma orientação da alma. E é exatamente isso que Tiago ele combate no capítulo 2 da sua carta para os judeus da dispersão. Ele chega para os judeus da dispersão e ele fala, olha, vocês aí que acham que creem num único Deus, vocês acham que tem uma declaração de fé perfeita, uma racionalização perfeita. Isso não adianta de nada, até os demônios creem. Até os demônios afirmam essa verdade racional que vocês acham que garante vocês. Mas vocês precisam ter o aspecto da volição, da vontade que vai trazer, vai frutificar em obras e vai fazer com que a sua fé ela seja prática. É nesse momento em que então a fé ela sai do ser humano e vai para fora. É nesse momento então que a fé ela não é mais só uma resolução da mente, não é mais um sentimento e um apegar do coração. Ele se torna prático, toca a volição humana. E tudo isso eu falei nessa introdução para você, porque quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente descobre que no Antigo Testamento, buscar a Deus é tratado como sinônimo de fé. Buscar a Deus é tratado como sinônimo de fé. Então lá em Jeremias 29, 13, vai aparecer aqui para você também, diz assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa busca é a volição em ação. É o homem que não só fica na razão, é o homem que não só fica no coração, é o homem que se move, que tem uma orientação da alma. Então a fé é uma atividade do homem como um todo. Querido, é impossível ficar indiferente em relação à fé. Porque uma vez recebendo a fé do Senhor, essa fé vai nos dar uma racionalização, nós vamos ter um entendimento. Esse entendimento vai se tornar num abraçar emocional daquela verdade. E então aquilo vai fazer com que nós possamos caminhar. E a nossa volição vai ser tocada também. Essa é a fé salvífica. Essa é a fé que nós afirmamos. Então, tendo isso em vista, eu gostaria de olhar com você para a experiência daquele que é conhecido como o pai da fé. Abraão. Então, abra comigo lá em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, e é onde hoje nós vamos refletir a maior parte do tempo. Nós vamos passar a maior parte do tempo refletindo nesse texto, que é o texto de Gênesis capítulo 22, versículo 2. Gênesis capítulo 22, versículo 2 diz assim: Então disse Deus, tome seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Vou ler mais uma vez. Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Você conhece o contexto dessa passagem? Nós estamos lidando aqui com um momento em que Deus coloca a fé de Abraão à prova. Aqui o capítulo 22 é o capítulo que narra o sacrifício de Isaque. E talvez você não conheça a passagem, mas Abraão ele é um indivíduo que Deus chamou, escolheu, para começar a partir dele a obra
do início da nação de Israel. Abraão, ele é o grande patriarca, o pai da nação de Israel. E Abraão, ele recebeu diversas promessas de Deus. Se você chegar lá em Gênesis capítulo 12, você vai ver que Abraão, ele foi chamado por Deus e Deus chega para ele e fala: olha, Abraão, o negócio é o seguinte, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, que é o negócio seguinte, eu vou fazer de ti uma grande nação. Eu vou te dar um nome grande. De ti sairão outras nações. Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Farei de ti uma grande bênção. Deus faz uma promessa para Abraão. Lá em Gênesis capítulo 12. Aí você chega lá em Gênesis capítulo 15, Deus reafirma essa promessa. Porque Deus chega lá para Abraão e fala assim: Abraão, é o seguinte, eu vou cumprir a minha promessa. Aí Abraão vira para Deus e fala assim: Deus, espera aí. Vamos lá. O meu mordomo, o meu servo, o chefe dos meus servos, ele é o meu herdeiro. Como pode acontecer esse negócio? Eu já estou velho. Sara está velha. Minha mulher está velha. Como é que eu vou poder gerar filhos? Aí Deus chama Abraão para fora. Fala: Abraão, olha para o céu. Você consegue contar as estrelas do céu? Farei assim a tua descendência. E naquele momento Abraão crê. Abraão tem fé. E o versículo 6 lá do capítulo 15 vai dizer assim, que Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Ali é a fé. Mas o tempo passa, Abraão fica velho. E então ele resolve dar um jeitinho brasileiro. Sara chama Abraão e fala: o negócio é o seguinte, já que ninguém vai ter filho aqui, já que Deus ele não tá esperando demais aí para cumprir a sua promessa, então eu vou fazer o seguinte, vamos dar um jeitinho brasileiro aqui, Abraão, pega a minha escrava Agar e tem um filho com ela e esse filho vai ser o teu herdeiro. Jeitinho brasileiro. Se não tem tu, vai tu mesmo, né? Quem não tem cão, caça com gato. E aí você conhece a história, nasce Ismael. E aí você chega lá no capítulo 17. E Deus ele reafirma, ele fala: olha, não vai ser por Ismael. O filho da promessa é Isaac. E ele vai ser, e com ele eu vou fazer uma aliança. É nele que será chamada a tua descendência. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente olha para esse texto, nós temos aqui a rendição da fé. Nós temos a rendição da vontade. Olha só comigo lá, no próprio versículo 2 diz assim, Abraão diz assim: tome seu filho, seu único filho Isaque. E aqui nós temos a rendição da razão. Não faz sentido, Deus, isso. Como pode você me pedir o garoto que você mesmo prometeu para mim há algum tempo atrás, que era nele o cumprimento da promessa, era ele que ia ser chamado segundo a minha descendência, era com ele que você ia fazer uma aliança. Como é que pode agora, do nada, você virar para mim e falar assim: Deus, Abraão, me dá o filho? Não faz sentido, Deus. E meus queridos, muitas vezes, quando nós colocamos a nossa perspectiva humana na frente ou acima da perspectiva divina, ou queremos ter a nossa razão acima da razão divina, nós somos tentados a não obedecer. E nós temos um quadro de aparente contradição aqui. Como é que Deus fez uma série de promessas e agora ele vira para Abraão e fala: me dá o filho? Abraão precisa vencer a sua razão. E ele só vence a sua razão por causa da fé. Porque ele entende que a sua razão, ela é limitada. Ele entende que a sua razão é uma razão que não é completa. Ele entende que a razão de Deus está acima da sua razão. Ele entende que o plano de Deus e o propósito de Deus está acima do seu propósito. Jonas Madureira, ele fala bastante sobre, inspirado por Francis Schaeffer, nosso pastor, ele fala sobre a inteligência humilhada, que é um conceito interessantíssimo, que é o conceito que não é que eu tenho que me humilhar
a minha intelectualidade tem que ser humilhada, mas é que ela já é humilhada. Então, quando eu reconheço a minha limitação, reconheço a limitação da minha razão, quando eu reconheço a limitação do meu raciocínio e daquilo que sou intelectualmente, então eu me dobro de joelhos. Então eu reconheço a soberania de Deus, reconheço a grandeza de Deus, reconheço a razão divina acima da minha razão. E é isso que está acontecendo com Abraão aqui. Mesmo Deus não fazendo o menor sentido, Abraão obedece. Como pode? Deus fez um monte de promessa para mim agora, Abraão. Agora Deus chega para mim e pede o menino, que é o cumprimento da promessa. Não faz sentido isso. Não faz sentido. Eu preciso render a razão. Eu preciso render o entendimento. E falar, Senhor, Tu sabes mais do que eu. Tu entendes das coisas mais do que eu. O meu conhecimento é limitado. A minha visão é limitada. Então obedeço. Por fé. Eu lembro que quando eu era criança, se você não sabe, eu morei no estado de Roraima. Meu pai ele é pastor e ele pastoreou uma igreja no estado de Roraima. E o estado de Roraima é um estado belíssimo, mas extremamente quente. Há um calor absurdo naquela terra. E por causa disso, o consumo de água lá em casa era alto, altíssimo. A gente tomava muita água, porque era até uma preocupação que minha mãe tinha quando a gente era criança para que a gente não desidratasse. E uma das minhas tarefas, logo que eu fiquei grandinho, a gente morava do lado da propriedade da igreja. E uma das minhas tarefas era manter as garrafas de água em casa cheias. Eu tinha que ir lá no bebedouro que tinha lá na igreja e encher as garrafas de água, com água potável. E eu lembro que eu odiava aquela tarefa. Dava assim o meio da tarde, meu pai virava para mim e falava assim, Isaac, vai lá encher as garrafas d'água. Aquilo... Eu não sei o que acontecia naquele meu coração rebelde ali de 6, 7 anos de idade, mas eu não gostava de fazer aquilo. Não gostava. E várias vezes a resposta ou o contra-argumento que eu dava para o meu pai era: pai, eu não estou com sede, não faz sentido eu ir lá buscar água. A sua ordem não faz sentido para mim. Eu não vou buscar água. Você vai. E aí ele usava da autoridade paterna e eu ia. Meus queridos, para que nós possamos viver por fé, precisa haver uma rendição da razão. Entender que tem alguém que sabe mais do que eu. Entender que a minha razão não vai ser completa e não vai conseguir me dar todas as respostas da minha existência. Não vai me conseguir responder tudo. Eu preciso me render, ceder. Mesmo que não faça sentido, Abraão obedece. Mesmo que ele tenha recebido todas as bênçãos, Abraão obedece. Mesmo que Abraão estava olhando para aquele quarto e estava falando, mas esse menino é o cumprimento da promessa. E ele está pedindo para ser queimado. Ele obedece. É por isso que ele é o pai da fé. Porque ele vence a sua razão. Queridos, um dos maiores obstáculos, talvez o maior obstáculo para que nós possamos desenvolver a nossa fé e ser indivíduos que têm fé, somos nós mesmos. Porque nós somos escravos da nossa razão. Nós somos escravos da nossa intelectualidade. Quando alguma coisa não faz sentido perto de nós, quando o pastor fala alguma coisa, ou Deus fala alguma coisa conosco que não faz sentido para nós, então eu tendo a rejeitar. Quando a fé é exatamente ceder. Porque eu sou escravo da minha razão. Eu sou escravo da minha intelectualidade. Só que eu preciso lembrar que a minha intelectualidade ela é humilhada, ela é caída, ela é fraca, ela não é completa. E mesmo que não faça sentido, Deus está acima e Ele sabe o que está fazendo. O que tem acontecido na sua vida que você olha para a sua experiência e você pensa,
Isso não faz sentido. Diante do sofrimento, talvez, a nossa maior angústia, esse sofrimento não faz sentido. Eu sou uma pessoa que sirvo a Deus, que estou caminhando com Deus, tenho fé e de repente isso acontece, isso não faz sentido. A minha razão, ela precisa ser humilhada. A minha percepção de mundo, ela precisa ser humilhada. Preciso ceder. Preciso ceder. Preciso render a minha razão. Segundo ponto é o fato de que nós temos uma rendição também da emoção. Olha lá de novo no texto que nós acabamos de ler. Você vai ver. Deus descreve Isaac. Ele diz assim, toma teu filho, teu único filho Isaac, e ele diz, a quem você ama. A quem você ama. É ele mesmo, Abraão. É o menino que tu amas. Porque no teu coração você ama mais Isaac do que Ismael. E eu sei que se eu pedisse Ismael, você ia dar sem problema. Agora Isaac é que é o problema. Porque esse é o que você ama. Esse é o amado. Me dá ele. Me dá o amado. E aqui, meus queridos, é aquela velha história. A fé precisa render também as nossas emoções. E deixe-me fazer uma aplicação aqui no que diz respeito à obediência. Muitas vezes, Deus pede de nós aquilo que nós amamos e nós não obedecemos ou nós não desenvolvemos a nossa fé exatamente porque nós não estamos dispostos a abrir mão daquilo que amamos. Deixa eu contar uma história para você. Lá em Roraima ainda, eu ganhei a melhor bicicleta que eu já tive em toda a minha vida. Eu nunca tive uma bicicleta melhor do que aquela. Caloi BMX azul e amarela. Coisa linda. O pessoal mais antigo aí, tem mais de 25 anos, lembra. A Caloi BMX era o sonho de qualquer garoto daquela época. E meu pai, pastor, ele vinha para cá, para o sudeste do Brasil, a gente morava ainda lá em Roraima, ele vinha para cá, para o sudeste do Brasil, por diversas razões, congressos, ele vinha falar, ele trabalhava também, era missionário da PEC, então ele servia em vários lugares. E aí, numa dessas viagens que ele veio para São Paulo, ele comprou para mim essa Caloi BMX, linda, ela tinha aquelas bandeirinhas assim, sabe, que quando você anda, ela faz... Melhor bicicleta que eu já tive na minha vida. E aí eu recebi aquela bicicleta. Imagina uma bicicleta na mão de um garoto, num lugar onde não tem trânsito, num lugar onde você pode andar na rua, num lugar onde não tem problema. Era todo dia em cima daquela bicicleta. Todo dia eu estava em cima da bicicleta andando e aquela bicicleta se tornou um ídolo para mim. Que eu amava demais aquela bicicleta. Era o meu presente, era o meu xodó. Podiam pedir o meu videogame, mas a minha bicicleta não. Hoje é o contrário, eu dou uma bicicleta, mas não mexe no meu PlayStation 3. E aí, na nossa igreja nós tínhamos uma conferência missionária acontecendo. Uma conferência missionária acontecia toda semana, todo ano na nossa igreja. E talvez você não saiba, mas o estado de Roraima é um estado onde tem extrema movimentação missionária, porque existem várias sedes ou vários centros ali de várias missões evangélicas, por exemplo, a Meva, Asas de Socorro, Novas Tribos. Então aquela região ali é uma região de extrema movimentação missionária. Então, sabendo disso, a liderança da igreja vai fazer o seguinte: na nossa conferência missionária, a gente vai tentar trazer o máximo de missionários que estão aqui na nossa região para a nossa igreja. E os irmãos da igreja, eles faziam o quê? Eles tinham que receber nas suas casas, hospedar esses missionários que vinham do campo. E na nossa casa a gente recebeu um casal de missionários que, por sinal e força do acaso, eu não acredito em acaso, tinha um filho que tinha também mais ou menos a minha mesma idade, que era o Juninho. E durante aquela semana rolou a conferência missionária lá na nossa igreja, e os missionários estavam na nossa casa todo dia lá, e o Juninho lá comigo. E o Juninho se tornou um amigão meu lá, a gente saía, andava de bicicleta, jogava videogame, jogava bola e tal, aquela festa. E o Juninho também adorou a minha bicicleta.
Aí chegou lá pelo final da conferência missionária, assim, lá pelo último dia, meu pai chegou para mim e falou, filho, vem cá, quero conversar com você. Senta aqui. Aí ele sentou o menino no sofá. Filho, você sabe que o papai ama você, não sabe? Sei, pai. Você sabe que aquilo que o papai fala para você, ele cumpre? Sei, pai, sei. Então, eu quero que você dê a sua bicicleta para o Juninho. Imagina qual foi a minha reação. Nem a pau! Eu não vou dar a bicicleta, você deu para mim, você trouxe de São Paulo, foi o maior trabalhão, colocou dentro da caixa, desmontou, depois montou aqui, você deu para mim, eu não vou dar a minha bicicleta. Filho, o Juninho mora na selva. O pai dele não tem como comprar uma bicicleta para ele. O papai vai comprar outra bicicleta para você. Dá a sua bicicleta para o Juninho. Não! E meus queridos, eu lembro que eu sentei na minha bicicleta e chorava. Chorava. E eu sentei na minha bicicleta e meu pai ele foi abrindo cada dedinho meu assim, da bicicleta assim. E pegou a bicicleta e deu para o Juninho. Queridos, o que você ama que impede você de ter uma vida de fé genuína? Ter fé é render a emoção. Ter fé é entregar, é ceder. Talvez seja um relacionamento, talvez seja um bem, talvez seja um ente querido, talvez seja algo que impeça você de viver uma vida de fé. E Deus está falando, entrega a quem amas. Rende a emoção. Rende a emoção. Me dá aquele que tu amas. Aqui é fé, meus irmãos. Isso é fé. Entregar sobra. Entregar aquilo que é supérfluo é fácil. Entregar aquilo que ama. É aqui que está o caráter sacrificial da oferta de Abraão. É sacrifício porque Abraão amava. Porque se não tivesse amor na jogada, não era sacrifício. E a gente fala que essa história é o sacrifício. A fé, ela toca a nossa emoção. E nós precisamos render a nossa emoção, porque a fé é a rendição humana. O que você tem, meu querido? Que você ama muito. Que Deus está falando, entrega para mim, para que você seja um indivíduo marcado pela fé. O que você tem que você precisa entregar? O que você ama que tem algum problema aí que você precisa abrir mão e ceder a sua emoção? Finalmente nós temos a rendição da vontade. E a rendição da vontade, ela está num detalhe interessantíssimo desse texto. Olha lá, leia comigo de novo. O versículo 2 diz assim: Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como um holocausto num dos montes que lhe indicarei. Se você pegar para observar esse texto na língua original em que ele foi escrito, você vai descobrir que esse texto aqui nós temos um negócio chamado cadeia volitiva hebraica. O que é isso? Deus ele manifesta a sua vontade usando 3 verbinhos interessantes aqui. E esses verbinhos eu marquei aí para você. Esses verbinhos são tome, vá e sacrifique-o. Esses verbos são os verbos que foram traduzidos na forma imperativa, porque eles na língua hebraica, eles são também verbos imperativos que estão dizendo qual era a vontade e a ordem divina para Abraão. E o interessante é que normalmente a gente só foca no sacrifício. Mas Deus deu um processo para Abraão.
Deus deu uma sequência de eventos. Tome Isaac, não é Ismael, é Isaac. Vá para Moriá, não é aí no teu quintal. Vá para Moriá e então ali sacrifique. Deus deu um plano, um processo, aquilo que a gente chama no mundo corporativo de plano de ação. Deus deu um plano de ação para Abraão. Falou, Abraão, tá aqui, ó, é isso que você tem que fazer. Esses 3 verbinhos aqui, eles estão dizendo para nós que há um plano, um propósito, uma vontade divina sendo revelada. Agora o que pega é que muitas vezes, eu e você, nós temos a nossa vontade. Nós temos o nosso plano, nós temos o nosso propósito que nós queremos colocar acima do plano de Deus, acima do propósito divino, acima do plano de ação de Deus. E é nesse momento que a fé não precisa fazer com que nós rendamos, e nós cedamos, e nós entreguemos o nosso plano e coloquemos ele em sujeição ao plano divino. A última coisa que Abraão ia fazer, se dependesse dele, era oferecer o seu filho amado. Nós temos a vontade agora, aquela disposição da alma que a gente acabou de falar. Abraão, toma teu filho, vá para Moriá e sacrifique-o. Meus queridos, a fé ela precisa tocar a nossa volição. A fé ela precisa tocar a nossa vontade. A fé ela precisa tocar os nossos planos, aquilo que eu acabei de falar, a nossa orientação da alma. E Abraão obedece, Abraão é conhecido como um indivíduo de fé, como o pai da fé, porque ele rende a sua vontade. Ter fé é render, é falar, olha, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Senhor, seja feita a tua vontade. Nós oramos isso, é a oração do Pai Nosso. Assim na terra, como nos céus. Essa expressão está dizendo, estamos rendendo a nossa vontade. Última historinha para a gente terminar. Estudei no Seminário Bíblico Palavra da Vida. E lá no Seminário Bíblico Palavra da Vida, os alunos eles têm que trabalhar. Eles têm que, não só eles, como é um seminário de regime integral, é um internato, então você tem que trabalhar lá dentro. Então cada aluno tem uma função lá dentro. E no meu primeiro ano, quanto menos graduado você é em termos de tempo lá por dentro, mais braçal é o seu trabalho. Então assim, o primeiranista ele vai cuidar do jardim, ele vai fazer o trabalho braçal. O quartonista, ele já é glorioso quartonista lá de teologia, já sabe muita teologia, então ele já vai trabalhar no escritório, já vai ajudar numa área que é menos braçal. Então eu lá no meu primeiro ano, eu lá, acabei de chegar no seminário, 16 anos de idade, não sabia o que sabia da vida. Cheguei no seminário. E aí, o meu trabalho era jardinagem. A gente tinha que cuidar dos gramados ali da palavra da vida, da propriedade da palavra da vida, sol debaixo na cabeça, a mão calejada da enxada, e a gente fazia o trabalho lá da jardinagem. E eu lembro que uma vez a gente estava lá debaixo de um sol terrível, e olha que Atibaia tem um clima bem bacana, mas naquele dia estava um calor absurdo, e a gente passou a tarde lá, capinando, rastelando lá o gramado e tal, fazendo uma série de coisas braçal mesmo. Cansado, suado, melecado. E aí a gente lá, no meio do trabalho, chegou o nosso chefe lá, o nosso líder lá, falou assim, olha gente, é o seguinte, chegou lá na nossa biblioteca, lá na nossa livraria, chegou uma Kombi cheia de livros, com caixas de livros, então estão chamando lá para descarregar a Kombi. Eu lembro que aquilo teve o poder de me irritar de tal maneira. Peraí, eu já estou aqui, debaixo desse sol, pegando um bronzeado bonito, rastelando, mão calejada, e agora eu tenho que ir lá carregar caixa. Meu amigo, eu não tenho nada a ver com aquilo lá, com a livraria. O meu trabalho é aqui. Aí o meu líder virou para mim assim e falou assim, Isaac,
É processo. Tudo que você vive é treinamento. Tudo que você faz é o trabalho de Deus na sua vida. Rende à vontade e vai. É processo, Isaac. Tem coisas que a nossa fé ela vai pedir e vai nos exigir. Coisas que nós não queremos fazer. Coisas que nossa vontade, a nossa volição, o nosso plano, o nosso propósito não toca. Não está disposto. Mas vai nesse momento a fé entrar em ação. Porque é nessa hora que a gente rende e tem fé. Rendemos à vontade. Falamos, Senhor, que seja feita a tua vontade. Senhor, que seja feito o teu plano. Senhor, que seja feito aquilo que tu determinaste. Eu rendo a minha razão. Senhor, é o menino que você prometeu. Eu rendo a razão. Eu rendo a emoção. Senhor, eu amo, mas estou entregando. E eu rendo também a minha vontade, as minhas ações. Aquilo que faço, eu submeto a Ti, Senhor. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei como é que você tem caminhado, como tem sido a sua caminhada com Deus. Eu não sei de que maneira você, em que grau de intimidade ou em que grau de como está o nível da sua fé. Mas eu quero terminar para você hoje lembrando da petição que os discípulos fizeram para o Senhor Jesus Cristo, falando, Senhor, aumenta-nos a fé. Que a nossa fé seja a rendição. Que a nossa fé nos motive a entregar o que amamos. Que a nossa fé nos leve a fazer aquilo que não queremos fazer. Que a nossa fé nos dê profunda convicção da verdade do Evangelho. Que a nossa fé seja algo vivo em nossa vida. Isso vai fazer diferença na minha e na sua vida, meu irmão. Isso vai fazer diferença em como nós enfrentamos as nossas dores, em como nós enfrentamos os nossos dilemas, em como nós enfrentamos o nosso dia a dia, em como nós enfrentamos o nosso chefe, como nós enfrentamos o trânsito, como nós enfrentamos a vida. Porque quando eu humilho a minha razão e falo, Senhor, Tu sabes de tudo. E aquilo que Tu sabes é maior e aquilo que Tu estabelecestes é maior. Senhor, eu amo, mas eu vou entregar. Senhor, e que não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Esses indivíduos são indivíduos vitoriosos. Esses indivíduos são os indivíduos que, de fato, conhecem e caminham em novidade de vida. São os indivíduos que experimentam a Deus como outros não conseguem, porque exatamente neles existe fé viva. Neles existe fé, um coração cheio de fé. Então, quando nós olhamos para esse exemplo de Abraão, quando nós pensamos na fé como a rendição, a nossa oração tem que ser essa: Senhor, aumenta-nos a fé. Senhor, faz de nós indivíduos movidos por fé, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Baixe sua cabeça. Pai, estamos diante de Ti. E nós queremos crescer. E nós queremos ter fé. E nós queremos andar contigo. Mas nós sabemos que somos caídos, somos falhos, imperfeitos, e sem que o Senhor haja na nossa vida, imputando a fé, fazendo dela uma fé viva, aumentando ela em nós, nós não vamos conseguir, ó Pai, fazer tudo isso que nós acabamos de ver essa manhã. Então nos concede a graça da fé, nos concede a bênção
de poder responder de guardas baixas, de maneira pacífica, que possamos entregar a Ti, entregar a nossa razão, entregar as nossas emoções, entregar a nossa vontade, para que sejamos conduzidos por Ti, para que sejamos levados por Ti, para que experimentemos as Tuas bênçãos, para que o Senhor seja não só a razão do nosso viver, mas também seja aquele que faz com que nós vivamos para Ti. Nós Te louvamos, ó Pai, nós Te agradecemos pela Tua graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro.